Ciao, ciao ragazzi, come state? Buonasera a tutti, buongiorno a tutti, come state? Vocês estão me ouvindo? Tá dando certo? Acho que tá, né? Posso começar a aula de hoje. Eu queria, antes de começar a aula, hoje vai ser uma aula, uma parte teórica, e depois a gente vai fazer um treinamento bem divertido, um treinamento de italiano, para vocês depois repetirem várias vezes. Durante a aula eu vou explicando para vocês como que vai ser o treinamento. Ciao a tutti, benvenuti alla lezione di oggi. E como vocês sabem, hoje é o Dia Mundial do Alzheimer. E eu precisava conversar com vocês sobre isso. É um dos meus assuntos preferidos. E claro que hoje é o dia para falarmos sobre esse assunto, só que todos os dias nós devemos nos preocupar em cuidar da nossa saúde, em nos sentir bem e felizes, pelo menos não o tempo todo, mas a maior parte do tempo. Porque quanto mais cuidamos de nós mesmos, quando a gente cuida de nós mesmos, a gente cuida também de quem está próximo a gente. Porque assim a gente evita ir ao médico, evita deixar as pessoas que gostam da gente preocupadas, evita também ter que deixar os nossos filhos, netos, parentes, tendo que cuidar da gente no futuro. Eu acho que ninguém quer isso, né? E foi por causa dessa doença do Alzheimer que eu percebi que ensinar italiano aos meus alunos era muito além do que ser uma professora ou muito além de uma profissão. Ensinar italiano para mim se tornou também ensinar os meus alunos uma nova maneira de se cuidarem. Existem os professores de academia, que são os personal trainers, que ensinam os alunos a cuidarem do corpo para poder terem mais saúde. E eu ensino os meus alunos a cuidarem do cérebro e para evitar não só o Alzheimer, mas para evitar também outras doenças, melhorarem da depressão, de AVC, da solidão, várias outras coisinhas meio chatas, né, que podem atrapalhar a nossa vida. Quando eu comecei a ensinar português para os italianos lá na Itália, e depois comecei a ensinar os brasileiros a falar italiano com as aulas particulares, eu nem imaginava o que estaria por vir. Eu ensinava outro idioma para as pessoas arrumarem um emprego melhor. Mas depois que eu criei meu primeiro curso online, há 8 anos atrás, foi que veio essa surpresa, que milhares de pessoas, milhares mesmo, porque eu recebo depoimentos todos os dias dos meus alunos, que porque eles começaram a fazer curso de italiano online, eles melhoraram da depressão, reverteram sequelas de AVC, enfrentaram períodos difíceis da vida, como morte de algum parente, ou problemas financeiros, ou o problema recente que todo mundo teve da pandemia. E que depois que eles começaram a estudar italiano,
muita coisa mudou na vida deles. E por isso eu vou continuar estudando para melhorar cada vez mais os meus cursos, para aprender cada vez mais técnicas novas e diferentes e melhores para vocês treinarem o cérebro, além de aprender italiano de um jeito divertido e da melhor forma para vocês aprenderem cada vez mais rápido. E também para ajudar a melhorar a qualidade de vida de vocês. Bom, depois de falar tudo isso, vamos para a aula, andiamo, e eu vou explicar um pouquinho sobre como funciona o nosso cérebro. Por causa de uma aula como essa, eu ajudei algumas alunas melhorarem de depressão. Tive um depoimento recente que uma aluna reverteu um quadro de AVC. Então, por isso que é importante falar sobre como funciona o nosso cérebro, para vocês entenderem melhor como vocês vão seguir fazendo esse treinamento. E depois que eu ensinar para vocês essa parte teórica, a gente vai fazer um treinamento de verdade para vocês memorizarem mais de 90 verbos em italiano e começarem a formar frases. E esse treinamento serve também para treinar o cérebro e aumentar a capacidade de memorização do cérebro de vocês. Certo? Andiamo! Eu vou compartilhar meus slides com vocês e quem tiver no grupo, depois eu envio esse material e depois vocês podem acessar de novo essa aula para continuar fazendo o treinamento de verbos. No final da aula eu explico como que vocês vão fazer o treinamento. Agora eu vou compartilhar minha tela com vocês, meu slide. Como funciona o cérebro. Deixa eu ajustar ele aqui. Vocês estão vendo ele já? Vamos lá. Cadê aqui? Peraí. Aqui. Como funciona o cérebro? Tá dando pra ver já? Por que é importante, né, saber como funciona o cérebro? Para vocês poderem seguir, né, com esse treinamento. Deixa eu ver aqui, tá dando para ver o slide? Acho que dá, né? Demora para aparecer aqui para mim. E aí por isso que eu tô perguntando. Já está aparecendo. Então vamos lá. Tudo isso começou quando como eu estava falando, né? Quando eu comecei com o primeiro curso online, que foi o curso Como Aprender Italiano, que é o curso completo de italiano. E depois do curso Como Aprender Italiano, os meus alunos concluíam esse curso e depois falavam, e agora, o que eu vou fazer? Eu quero continuar estudando italiano, eu estou ocupando o meu tempo estudando, esse curso me faz companhia. Foi aí que eu comecei a perceber que aprender italiano era bem mais que ensinar, né, um idioma para os meus alunos. E aí eu criei o curso Italiano com Músicas. E esse curso Italiano com Música, acho que foi um dos cursos que eu tenho mais alunos inscritos. E foi um sucesso, porque eu peguei as aulas que os alunos mais gostavam, eles me falaram na época que eram as aulas de músicas, e eu criei esse curso. Acho que muitos alunos aqui de vocês já se inscreveram nesse curso, ou já fizeram alguma aula de música. E esse curso realmente é muito divertido e traz um progresso muito grande para os alunos. E aí, quando eu estava pesquisando como eu ia fazer esse curso, porque eu não pesquiso só as aulas, eu pesquiso várias coisas, né? O que tinha por trás das músicas,
qual o benefício das músicas e por aí foi indo até eu encontrar um documentário que falava sobre o benefício das músicas e falava sobre as demências cerebrais, as doenças cerebrais. E aí eu comecei a pesquisar. Achei vários estudos falando sobre como estudar um idioma afetava no desenvolvimento do cérebro, no desenvolvimento das habilidades cognitivas. Esse daqui é um estudo de Harvard. Isso faz uns 6 anos atrás. Não tinha tanto estudo hoje em português, eu procurava tudo em inglês, não tinha tanta... esse estudo é um estudo muito novo, então eu pesquisei esses estudos aqui de Harvard. É um estudo que começou em 2005, então é uma coisa muito recente. E aí as pessoas falavam, Alzheimer não tem cura, não tem tratamento, não tem nada que as pessoas possam fazer. Antigamente, né, eles falavam, não tem nada para fazer. Foi diagnosticado com Alzheimer, acabou. E também as pessoas achavam que quem fosse diagnosticado com Alzheimer, que a maioria dos idosos teriam Alzheimer, que era uma coisa normal de um idoso, conforme a gente fosse ficando mais velho também, era normal perder a memória. As pessoas já estavam achando, os médicos também, porque não tinha tanto estudo assim, né, sobre isso, já achava que isso era uma coisa normal, que todo mundo, com o passar dos anos, ia perder a capacidade cognitiva, ia perder a memória, ia começar a esquecer, ia só piorando, né? Era esse o diagnóstico das pessoas. E aí, ó, em 2014, esse artigo aqui começou a falar que o diagnóstico melhorou. Não tem cura, mas melhorou a qualidade de vida das pessoas, dos idosos, né, e das pessoas diagnosticadas com Alzheimer. E aí, quais são os sintomas do Alzheimer? Então, é uma demência, né, cerebral, que é a perda das funções cognitivas. Então, perda de memória, perda de orientação, perda de atenção, perda da linguagem, né? A pessoa começa a ter dificuldade para falar, dificuldade para tomar decisões, perda de iniciativa, perda de motivação. Um dos primeiros sintomas, né, de Alzheimer é a depressão. Aí depois a pessoa começa a ficar um pouco agressiva, diminui o interesse pelas atividades que antes tinha interesse, começa a esquecer. A princípio, a pessoa começa a esquecer onde está uma chave, onde deixou o carro, esquece de comer, coisas assim mais simples. E depois começa a esquecer coisas mais importantes, né? Primeiro é a memória de curto prazo, depois começa a esquecer da memória de longo prazo, que são coisas que a pessoa talvez nunca esqueceria, né? Como o nome dos filhos, o nome dos netos. E aí a pessoa com Alzheimer se torna incapaz de viver sozinha, porque ela não consegue mais cozinhar, vira, né, dependente mesmo de outras pessoas. Nem sempre a família tem condições de pôr um cuidador, então as pessoas se revezam cuidando, ou mesmo a pessoa com Alzheimer acaba ficando sozinha, sem ninguém para cuidar. E aí a pessoa precisa, são tantos sintomas, acho que eu nem vou falar de tanto isso, porque Paula não fica pesada, né? Porque o objetivo não é deixar ninguém triste, o objetivo é a gente encontrar a solução para isso. Então, aqui continua uma lista de sintomas que a pessoa com Alzheimer pode desenvolver durante essa doença. E aí tem estudos também que falam que após o diagnóstico da doença, a pessoa vive mais 8 ou 10 anos, se durar muito, né? Que aí vai só piorando por uma série desses sintomas mesmo, vai tudo agravando. E aí, hoje no mundo, tem pelo menos 50 milhões de pessoas com Alzheimer. Isso são pessoas diagnosticadas. Tem um estudo também que fala que tem pessoas que não foram diagnosticadas,
mas que têm Alzheimer. Ou pessoas que têm Alzheimer, mas não desenvolveram os sintomas, que isso é possível também. Em 10 anos, esse número vai dobrar, porque a qualidade de vida, a qualidade não, a faixa etária, né, tá aumentando, as pessoas não morrem tão tarde quanto morriam antigamente, elas vivem por mais tempo, mas nem por isso, né, uma pessoa com Alzheimer vai ter qualidade de vida, porque vai viver por mais tempo, só que vai viver doente. Então, por esse motivo, tá aumentando o número de pessoas com Alzheimer, porque as pessoas estão morrendo muito mais tarde. E uma revelação um pouco chocante, que antes as pessoas achavam que Alzheimer era uma doença de idosos que aparecia por volta de 60, 70 anos, 80. Na verdade, essa doença começa com 40 anos. Porque, deixa eu pegar um slide aqui. Esse aqui. O que acontece no cérebro de quem tem Alzheimer? É assim, eu vou explicar mais ou menos, eu peguei esses dados aqui de um site, depois eu marquei todas as referências para vocês, se vocês quiserem pesquisar também e se aprofundar. Mas ninguém quer virar médico aqui, nem especialista em Alzheimer, então eu vou explicar mais ou menos, vou resumir tudo que eu já estudei para vocês. O que causa o Alzheimer? São duas proteínas que vão se acumulando no cérebro. Na verdade, essas proteínas, essas duas proteínas vão passando pelo nosso cérebro a vida inteira. Só que a gente tem bom funcionamento do cérebro e o cérebro consegue eliminar essa proteína. E aí, o que acontece hoje? O que acontece hoje não, o que acontece a partir dos 40 anos? Por causa da vida, né, de não cuidar direito da vida, por causa do histórico familiar, por problemas cardiovasculares, por sedentarismo, hábito de fumar, diabetes, vários problemas de saúde, né, que normais, assim, não comuns, não são normais. Por causa de tudo isso, quando a pessoa faz 40 anos, o cérebro para de eliminar essas proteínas, essas duas proteínas, e aí começa a acumular essas proteínas no cérebro. E é esse acúmulo dessa proteína que vai matando as células cerebrais, que vai matando os neurônios, que é onde as informações são armazenadas. Hoje em dia não, já tem um tempo, desde 2005, o Alzheimer é considerado diabetes tipo 3. Esse estudo foi feito no Japão, começou no Japão e se estendeu pelo mundo inteiro. Essa revelação do que o Alzheimer é considerado diabetes tipo 3 é recente no Brasil. Eu já tenho lido sobre isso faz muitos anos, deve ter uns 5, 6 anos que eu leio sobre isso do diabetes tipo 3. Mas aqui no Brasil, as informações começaram a circular recente. Eu vi um artigo de 2021 fazendo essa declaração. Então, é uma coisa recente ainda aqui no Brasil. Mas a mesma coisa, vamos dizer, que causa diabetes, que causa infarto, que causa essa vida, né, sem cuidados, que causam outras doenças, pode causar também o Alzheimer. E aí, como a gente está falando, o Alzheimer tem cura? Não, o Alzheimer ainda não tem cura. O Alzheimer tem prevenção. Então, qual a prevenção contra o Alzheimer? Porque ainda não tem nenhum remédio
que a pessoa possa tomar, que vai melhorar, que vai eliminar essas proteínas que estão se instalando no cérebro. Não tem ainda. Tem vários remédios que estão sendo estudados, mas ainda não foi nenhum remédio foi comprovado que cura o Alzheimer. E aí vem a minha parte nisso, onde eu entro nessa história. Por que eu tô falando sobre Alzheimer? Porque vários estudos, tem muitos estudos de várias universidades famosas no mundo inteiro, na Itália, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Eu pesquisei muito, tem muitos, é comprovado que aprender um idioma, outro idioma, né, faz prevenir o Alzheimer. Por que acontece isso? E na verdade é estudar um idioma fluente, é ser fluente em um idioma, não só aprender uma palavrinha aqui, uma palavrinha ali. Precisa ser fluente em pelo menos mais um idioma, né? Além do português, italiano. E por que? Depois eu vou falar por que italiano. Vou falar sobre aprender um idioma. Por que aprender um idioma, mais um idioma, né? Faz você melhorar. É assim, quem não tem Alzheimer é uma prevenção. E quem já tem Alzheimer leve ou médio, porque tem 3 níveis de Alzheimer, é leve e médio. Quem tiver os 2 primeiros níveis de Alzheimer, ajuda a aprender um novo idioma, ajuda a estacionar, vamos dizer assim, o Alzheimer. Aqui as fontes, depois eu mando para vocês, mas quem quiser dar um print também pode, para depois pesquisar. Então vamos lá, como que funciona o cérebro. A gente tem vários neurônios na cabeça. Quando a gente nasce, um bebê, os neurônios estão tudo ali, tudo separado, tudo voando, tudo perdido, porque o neném não sabe nada, né? Ainda. Vai aprender a falar, andar. E aí como faz para aprender? Quando a gente recebe uma informação, eu vou fazer como que fala? Uma explicação bem lúdica, porque eu não sou cientista e a gente também, né, eu não quero tornar ninguém especialista em Alzheimer, quero que vocês se tornem fluentes em italiano, agora especialista em cérebro, cientista, não. Então, o que acontece quando a gente aprende alguma coisa? 2 neurônios se juntam, né, basicamente, forma-se uma sinapse. E aí, onde forma essa junção dos neurônios, que é onde a informação está armazenada. E aí quer dizer que essa informação foi armazenada na memória de longo prazo. Que tem a memória a curto prazo e a memória de longo prazo. Memória de curto prazo é aquela memória que a gente esquece. Se eu falar para você, decora meu telefone, você vai lembrar do meu telefone por 5 minutos, mas depois você vai esquecer. Essa é a memória a curto prazo. A memória de longo prazo é aquela memória que permanece. Como você lembrar meu nome, por exemplo. Mariana é professora de italiano. E aí, quando 2 neurônios estão juntos, a memória foi formada. Como a gente forma uma memória? Como memoriza uma informação? Através das experiências da vida, vamos dizer, o nascimento de um filho, o nascimento de um neto, uma festa surpresa, um acontecimento muito emocionante que a gente nunca mais vai esquecer. Então pode ser através de um fato super emocionante que envolveram várias emoções e vários sentidos. Isso faz a gente criar várias conexões e nunca mais esquecer. Por exemplo, uma festa surpresa, né? Imagina uma festa surpresa, a gente vê vários amigos, alunos, vários amigos reunidos, e aí você não está esperando pela festa,
Aí chega lá, todo mundo grita surpresa, aí você se diverte, conversa com os amigos e passa uma noite, sei lá, um dia super agradável. E aí você vai lembrar dessa festa surpresa para sempre, porque foi um fato que emocionou, um fato que você usou vários sentidos, conversou, ouviu todo mundo cantando, dançou, comeu, então você usou vários sentidos. Por isso que essa informação foi armazenada na memória de longo prazo e você nunca mais esqueceu. Outra forma de armazenar uma informação é através da repetição. Quanto mais você repete essa informação, quanto mais você passa pela mesma situação várias vezes, mais você vai aprender. Por exemplo, quando você aprende a dirigir. A primeira vez que você aprende a dirigir lá que o professor ensina, você não sabe, né? Precisa do professor ficar falando, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Depois de tanto repetir a mesma coisa, a gente dirige, nem percebe. Dirige cantando, dirige conversando, às vezes dirige no celular, coisa que não deve fazer, mas porque a gente já faz aquilo automaticamente. Como falar, né? Depois que a gente falou quando era criança, né? Quando era bebê, foi repetindo. O que é isso? Maçã, maçã, mamãe, mamãe, papai. Chega uma hora que a gente fala, nem pensa e fala naturalmente. Isso acontece com qualquer idioma. Se a gente usar esse fato de estudar como se fosse uma experiência de vida, né? Usando os 5 sentidos, as emoções e os sentimentos, e também usando a repetição. Ver várias vezes as mesmas palavras, as mesmas situações, e repetir e ter contato todos os dias com o idioma. Isso faz a gente aprender e isso faz a gente formar uma conexão neural, que é aquela junção dos neurônios e é onde a informação é armazenada. Aí, antigamente, o que as pessoas faziam para cuidar da memória? Faziam palavras cruzadas, esses joguinhos, né, de números, sudoku, faziam quebra-cabeça, tricô, crochê, pintava, fazia trabalhos manuais, isso que era indicado para poder treinar o cérebro. Só que hoje em dia já foi provado que isso não causa, isso não faz a gente criar nenhuma conexão neural. Porque tudo isso a gente faz automático, sem pensar. A palavra cruzada, tudo bem, né? Você vai lá, escreve, mas é uma coisa que já está na sua memória. Você só responde a uma pergunta, já tem uma informação na sua memória e você vai lá e responde nos quadradinhos aquela informação. Então, fazer essas atividades aqui, na verdade, é para passar o tempo, não é para treinar o seu cérebro. Nem joguinho, que os joguinhos do celular, que o pessoal fala, faz joguinho do celular, você tá lá, né, encaixando quadradinho com cor, com não sei o quê. Nada disso também faz criar conexão neural, nenhuma. Só faz você passar o seu tempo, porque você faz tudo aquilo automático, não pensa em nada. O que faz você criar conexões neurais? Aprender um instrumento, estudar um assunto diferente, ler um livro de história, que você tá lá lendo o livro, tá vivendo a história junto com o pessoal, tá imaginando aquela situação. Então, o seu cérebro tá trabalhando enquanto você lê o livro. Ler um jornal, ou ler notícias, ou ficar nas redes sociais e aprender sobre vários assuntos de uma vez, isso também não causa conexões neurais. Porque você vê uma informação ali, passa 2-3 dias e você está vendo outra informação e aquela que você viu há 3 dias atrás, você já esqueceu, já está colocando outra por cima, já está colocando outra por cima daí a pouco, então você também não cria conexões neurais, vendo várias notícias ao mesmo tempo, aprendendo sobre vários assuntos assim aleatórios. O que vai fazer você formar conexões neurais é se aprofundar sobre um assunto. E por isso,
estudar um idioma faz você se aprofundar sobre um assunto. Me responde uma coisa, de 0 a 10. Quanto você cuida do seu cérebro para aumentar a sua capacidade de memorização e principalmente prevenir mal de Alzheimer? Você está estudando? Você está estudando mesmo italiano? Você está aprendendo mesmo um idioma? Ou você só está vendo algumas aulas e aprendendo umas palavrinhas soltas por aí? Você está fazendo atividades para passar o seu tempo? Ou você está fazendo atividades para você formar novas conexões neurais? Porque o que acontece quando a pessoa tem Alzheimer? As conexões neurais que ela já tem no cérebro, elas são destruídas. Os neurônios que a pessoa tem no cérebro estão sendo destruídos por essa proteína. Mas hoje já é provado que os neurônios não morrem, que eles morrem, mas a gente pode criar novos. A gente pode criar novos neurônios, isso chama plasticidade neural. Então é possível. Se não fosse possível, eu tenho uma aluna, hoje ela me mandou mensagem, 91 anos e meio, ela falou, com 91 anos e meio eu estudo italiano, estudo vários assuntos. Então, como é possível uma pessoa de 90 anos estudar italiano e falar italiano e entender italiano? Por causa da plasticidade neural, porque ela nunca parou de estudar, nunca parou de aprender alguma coisa. E conversar com ela é maravilhoso, porque a gente conversa, uma aluna lúcida que conversa sobre tudo, escreve no WhatsApp, a gente conversa sobre qualquer assunto, porque o cérebro dela é perfeito, vários neurônios podem ter morrido, mas ela criou neurônios novos, como a minha aluna que teve AVC e perdeu a fala. Ela voltou a falar, porque aqueles neurônios que eram, como que fala? Os neurônios que falavam, né, que eram feitos para falar, eles morreram por causa do AVC. Mas ela foi lá e construiu e criou novos neurônios capazes de falar de novo. E ela, depois de 2 anos, voltou a falar. E fala italiano e fala outro idioma. Então, o que você está fazendo para o seu cérebro? Você está deixando os seus neurônios morrerem? Ou você está trabalhando para você construir novos neurônios? Como aprender italiano vai fazer isso por você? Porque você pode aprender qualquer idioma. Qualquer idioma vai fazer você criar novos neurônios. E vai fazer você aumentar a sua capacidade cerebral e prevenir ou parar com sintomas de Alzheimer. E não só Alzheimer, melhora a depressão, porque aqueles neurônios que têm depressão, eles vão ficando lá no cérebro e você vai aumentando os neurônios felizes. Então, é possível também substituir os neurônios da depressão por neurônios que não pensam em depressão, né? Que pensam no idioma. É possível, eu vejo isso todos os dias. Eu tenho depoimentos dos meus alunos, vários depoimentos, milhares mesmo de depoimentos falando que melhoraram de depressão. Principalmente agora na pandemia, eu recebia áudios, vídeos de alunos mal mesmo, por uma série de razões, né? Porque ficaram dentro de casa e melhoraram, se sentiram melhor porque começaram a estudar italiano. Então, e por que aprender italiano é melhor do que aprender outro idioma? Não é só eu que sou professora de italiano que falo que aprender italiano é melhor do que outro idioma. No nosso caso, que a gente ama italiano, é melhor pra gente. Mas também porque nós brasileiros temos uma conexão com a família italiana. Mesmo quem não é italiano, não tem descendência italiana, parece que todo mundo, né, aqui no Brasil meio que tem esse hábito de reunir a família, tem esse hábito italiano de comida aiada, de todo mundo muito amigo. Então, isso vem dessa conexão que a gente tem
com a Itália. Então, mesmo que você não seja descendente italiano, eu tenho certeza que você tem essa conexão com a Itália como se você fosse italiano. E isso também eu vejo vários alunos falando, eu nem sou descendente, mas eu me sinto tão conectado com a cultura italiana. Aprender italiano, acho que por isso, por essa cultura italiana, né, de união, de muitos amigos, de família unida, de mesa grande, né? Eles têm essa cultura de fazer novas amizades. E acho que nós, os brasileiros, a gente desenvolveu ainda mais, né, essa cultura. Outra coisa que nos une à cultura italiana é a gastronomia, a dieta mediterrânea. Depois eu vou falar mais sobre isso. É uma das melhores. Não é dieta para emagrecer, né? É um modo de vida da gente se alimentar que é um dos melhores para nossa saúde. Que se a gente segue, eu sigo, tem vários alunos também que seguem a dieta mediterrânea, a nossa qualidade de vida aumenta, a gente se mantém jovem por muito mais tempo seguindo esse tipo de alimentação. Então isso também, a alimentação, a comida italiana nos une à Itália. Sem contar a cultura, a história, né, os artistas, tudo, a arquitetura, tudo que a cultura e a história italiana nos influenciou os brasileiros. Deixa eu ligar meu computador, pera um pouco. Então ele vai desligar. Ai, pronto, liguei. Fez até um barulhinho. Então, a cultura italiana influencia nossa vida, influencia a arquitetura, influenciou a arte dos artistas brasileiros também e influencia até hoje, né? Carros, moda, tudo vem da Itália e traz essa influência pra gente aqui no Brasil. Sem contar as viagens e os lugares maravilhosos que tem na Itália, que também nos motiva a viajar para a Itália. Então, tudo isso nos faz conectar com a Itália e por isso aprender italiano é o idioma perfeito para quem quer cuidar do nosso cérebro. Porque também os assuntos sobre a Itália não tem fim. Por isso que eu tenho, quantos cursos eu tenho, cada um sobre um assunto diferente, cada um sobre, tem uma informação diferente. Eu devo ter quase uns 30 cursos de italiano. Olha, tem aluno que está inscrito em todos os meus cursos. Tem vários alunos que estão inscritos em todos os meus cursos. Tem muitos cursos por aí. Tem curso grátis também no YouTube. Então, por isso que aprender italiano, aprender uma nova língua, principalmente italiano, faz bem para a saúde e principalmente ajuda a prevenir o Alzheimer. E de 0 a 10, quanto seria ruim ficar com essa doença e ficar dependente para sempre, né? Enquanto viver, e esquecer das pessoas que você ama. Então imagina quanto isso vai ser ruim se acontecer. E o quanto é fácil vocês começarem hoje, a partir dos 40 anos ou antes, a cuidar da cabecinha, do cérebro de vocês, para vocês não terem que passar por nenhum daqueles sintomas que eu falei no começo da aula. Certo, ragazzi? Agora, vamos lá para o nosso treinamento de italiano. Deixa eu compartilhar o outro slide com vocês. Não quero que a aula fique muito longa, mas a aula já tá longa. Porque eu tenho que contar tudo isso para vocês. E vocês precisam aprender tudo isso. Vamos lá, fazer o treinamento contra o Alzheimer. Esse treinamento aqui, ele é de repetição. Repetição, a gente vai repetir. Eu vou ler uma vez só com vocês. Mas vocês
amanhã, depois, pelo menos durante uns 5 dias seguidos, vocês refaçam esse pedacinho da aula. Não precisa ver assistir a aula inteira, que já deu 40 minutos. Só esse pedacinho da aula, que tem 90 e poucos verbos. Agora eu não sei exatamente quantos tem. São mais de 90 verbos. Você vai aprender repetindo durante 5 dias essa aula. Vai dar pouco tempo, então dá para repetir durante 5 dias. Você vai perder pouco tempo por dia. E depois, você vai... a cada 2 dias, você refaz essa aula, até você memorizar todos os verbos. Até você saber todos esses verbos. E qual que é o benefício de vocês aprenderem esses verbos, 90 verbos em italiano? O benefício de você aprender, que você vai ter memorizado de tanto repetir, você vai ter treinado o seu cérebro e vai conseguir formar frases com mais facilidade, vai treinar a pronúncia e pronunciar corretamente esses verbos. E quando você aprender as conjugações, vai ficar muito mais fácil conseguir conjugar os verbos. E formar frases, né? Que é o importante. Você não vai ficar, ai, que verbo que eu uso, ai... Porque o maior medo dos alunos é não saber que verbo que usa na hora de estudar. Então, você já vai começar a eliminar esse problema agora, além de criar novas conexões e aumentar um pouquinho, pelo menos, a sua capacidade no cérebro de memorizar as informações. Então, vamos lá. Eu vou falando o nome dos verbos e você vai repetir em voz alta junto comigo para poder treinar a pronúncia e para poder usar um sentido, né, da fala. E depois, se você quiser melhorar ainda mais esse treinamento, você pega e copia em um caderno esses verbos durante 5 dias. Não, durante 5 dias é muito verbo, né? Se você quiser copiar, melhor ainda. Mas não, se você copiar uma vez só, pelo menos, já tá bom. Então, andiamo. Abitare. Abitare é o verbo morar. Accendere, verbo acender. Adormentar-se, que é o verbo adormentar, dormir. Aiutare, aiutare, verbo ajudar. Amare. Andare, andare é o verbo ir. Ele tá indo embora, tá vendo? Esse é o verbo andare. Annoiar-se. Annoiar-se é o verbo entediar-se. Tá vendo? Ela tá entediada. Aprire. Aprire. Arrivare. Arrivare é o verbo chegar. Ascoltare. Escutar. Avere, que é o verbo ter. Baciare. Ballare. Bere. Cambiare. Cambiare é o verbo mudar. Os verbos que eu não tô falando o significado é porque parece com português, né? Cambiare é o verbo mudar. Esse é um camaleão, né? Muda de cor. Aspettare. Aspettare, verbo esperar. Camminare. Cantare. Capire, que é o verbo entender. Capire. Cenare, verbo jantar. Cercare, procurar. Chiamare, ligar, telefonar ou chamar também. E eu me chamo Mariana, que é chamar o nome ou chamar a pessoa. Chiedere, que é perguntar, pedir. Chiudere, fechar. Cominciare ou iniziare, que é o verbo começar ou iniciar. Comprare. Conoscere, conoscere, conhecer. Continuare. Correre,
correre, costare, credere, acreditar, cucinare, cucinare, cozinhar, dare, dimenticare, dimenticare, verbo esquecer, dire, verbo dizer, diventare, diventare é o verbo tornar, dovere, dovere é o verbo dever, pode ser dever de dinheiro, dever é um favor, ou dever de casa, ou dever, aqui no caso, né, o trabalho é um dever. Entrare, fare, verbo fazer, finire, verbo acabar, giocare, que é o verbo jogar, ou o verbo brincar, giocare. Guardare, guardare é o verbo assistir. Então, guardare la TV, assistir a TV. Imparare, imparare é o verbo aprender. Lasciare, lasciare, verbo deixar. Lavare, lavorare, que é o verbo trabalhar. Leggere, que é o verbo ler. Mandare, que é o verbo mandar, enviar. Mangiare, esse verbo acho que todo mundo conhece, né? Comer. Mettere, que é o verbo mettere, é o verbo colocar. Morire, nascere, nevicare. Nevicare é o verbo nevar. Nuotare, nuotare. Em italiano a gente fala todas as letras. Nuotare, que é nadar. Organizzare, pagare, parlare, que é falar. Pensare, perdere, que é perder. Piovere, verbo chover. Portare, verbo trazer. Potere, verbo poder. Pranzare, verbo almoçar. Preferire, verbo preferir. Provare, verbo tentar ou verbo provar. Regalare, regalare, o verbo presentear. Ricordare, o verbo lembrar, recordar. Ridere, verbo rir. Rimanere, rimanere é o verbo ficar. Ripetere, ripetere, repetir. Rispondere, ritornare. Salutare. Spegnere, verbo spegnere é o verbo desligar. Spegnere. Sposare, que é o verbo casar. Stare, verbo estar. Studiare. Suonare. Svegliar-se. Svegliar-se significa acordar. Telefonare. Tornare, que é tornar. Trovare, verbo encontrar. Trovare. Usare. Uscire. Uscire, verbo sair. Vedere, verbo ver. Vendere, verbo vender. Venire, verbo vir. Vestir-se, verbo vestir. Viaggiare, viaggiare. Opa! Vietare, vietare, vetar. Proibir. Visitare,
vivere, volare, volere, que é querer, verbo volere, querer, diferente do volare, que é voar. Parece a escrita parecida, né? Volare, voar. Volere, querer. Bisognare. Bisognare é o verbo necessitar ou o verbo precisar. Deixa eu ligar aqui para eu voltar aqui para falar com vocês. Pronto. Esse foi o treinamento para você aprender através da repetição. E hoje, no dia do Alzheimer, eu desejo a vocês que vocês continuem estudando italiano e que vocês continuem saudáveis, treinando o cérebro. E prova fazer esse treinamento dos verbos durante 5 dias seguidos. Assista esse pedacinho da aula, que eu tenho certeza que vocês nunca mais vão esquecer esses verbos. Porque depois de 5 dias repetindo os verbos todos os dias, você vai armazenar eles na memória de longo prazo e você nunca vai esquecer. E vai formar novas conexões neurais, que isso vai servir para aumentar, ampliar a sua memória. Certo, ragazzi? Então vamos comemorar o dia do Alzheimer, todo mundo muito saudável e falando italiano. Pois vou mandar mais aulas para vocês continuarem praticando. Certo? Um bacione a tutti. Foi muito bom fazer aula hoje aqui para vocês. E a gente se vê nas próximas aulas. Ci vediamo nelle prossime lezioni. Un bacione a tutti. Buona serata a tutti. Grazie. Buona